cheguei aqui bem mais, tá? Bem mais cedo, vamos dizer. Bem mais cedo, porque eu cheguei mais ou menos de noite. E eu tô já tirando os confeitos do forno. Porque eu boto eles assim que eu chego, porque demoram muito tempo pra assar. E depois eu tenho que deixar eles coradinhos com um negócio de fogo, que eu não sei o nome. Gente, com esses negocinhos aí, eu faço depois uma torre com eles. Eu tava dando uma olhada ali na receita, porque eu tenho que fazer a torre. Pra fazer a torre demora um pouquinho. E pra fazer a torre eu uso açúcar e esses negócios. Bom, gente, eu tava indo fazer a torre. Então, como demora muito... Tô rouca. Quando demora muito pra fazer, quando estiver pronto, eu volto. Pera aí. Pronto. Gente, eu fiz a torre, não deu pra gravar. Porém, eu tava percebendo que estava chovendo. E quando tem chuva, tem menos movimento. Só que daí, eu percebi que tava parando, só tava chuviscando. Daí eu fiquei mais feliz e fui com esse negócio aí de fogo deixar tudo coradinho. Porque é muito importante pra eles ficarem com aquela superfície mais douradinha. O público adora, sério. Gente, eu já tinha feito a torre, eu não consegui gravar. Porém, logo, logo vai aparecer a torre pra vocês. Bom, gente, eu deixo eles coradinhos nessas dobras, nessas linhas, vamos dizer, que são mais difíceis. Gente, os sabores de cookie que a gente usa aqui, a gente só tá fazendo no momento o chocolate, que é o tradicional, e o com M&M, porque são os que mais saem. A gente já tinha até feito de Red Velvet, só que não saiu muito. Comentaram que era enjoativo, então a gente parou. Gente, ali a torre tava pesando, eu deixei pesando. Bom, gente, eu também tinha que fazer o cheesecake, porque ele é um cheesecake de limão, que a gente adora. Aqui a gente prova. E ele é pra pedido, então a gente entrega, não é pra cá. Bom, gente, eu vou pegar os limões aqui para eu cortar. Porque ela é feita com limão siciliano, é um cheesecake. Ela é feita com sorvete de vanila, limões sicilianos, chantilly, sorvete e creme de leite. Ela é bem fácil de fazer e eu também uso mais flores de pasta americana, mas enfim. Bom, gente, eu tenho que deixar todos eles no preparo. Eu já fiz o chantilly um pouco mais cedo e eu tava ali pegando... eu fui pegar ali os limões, etc, pra cortar tudo bonitinho. Bom, gente, eu fui lá pegar. Enfim, é bem difícil de fazer essa torta, porém, ela fica muito boa. Eu peguei esse negócio aí pra eu estar fazendo os confeitos. E pra você fazer essa massa, primeiro você mistura algumas coisas. Gente, esse chantilly que eu falei pra vocês, eu fiz ele pra uma outra coisa, tá? Que é pra uma torta que eu vou ter que fazer mais tarde. E daí, esse aqui era o chantilly que eu tava fazendo para o cheesecake. Que ele só vai chantilly, que eu compro pronto. Ele é mais um glacê e creme de leite, que é o meu fiel companheiro. Eu uso ele diversas vezes nesse vídeo. E eu coloco basicamente 50 ml de creme de leite pra não ficar muito grosso. Eu prefiro ele mais fininho. E também não é sobre mim, é sobre os clientes. E eles gostam bastante dele mais fininho. Bom, eu fui bater. E quando a gente bate bastante, ele fica grande, muito cremoso. Então, gente, eu fui bater, ele fica com essa cremosidade ótima. Os limões até já estavam ali, a gente deixou ele na geladeira, porque é óbvio que ele tem que ficar geladinho, porque eu nunca vi o chantilly quente, né? Bom, gente, como vai demorar pra cortar os limões, quando já estiverem cortados, eu volto. Bom, gente, eu já cortei vários ali, e só faltam 2, então eu vim cortar com vocês, pra vocês darem uma olhada. Eu gosto de cortar eles mais fininhos. E, bom, gente, nessa hora me deu uma atrapalhada. Porém, eu bato eles, tipo, com esse negócio aí, que ele é pra fazer, tipo, matcha, mas é pra cortar limão. Frutas em geral. Bom, gente, eu bato. E ele meio que vira uma pasta, uma massinha, é tipo isso. E uma cobertura, na verdade. É tipo isso. Mas ele, em geral, é uma massa, na realidade ele é uma massa, né? Só que fica bem cremoso por causa do cheesecake e o sorvete é adicionado só depois pra dar aquela cremosidade. Bom, gente, bati. E quando tiver pronto, eu vou colocar ele na plataforma e levar ao forno, porque demora um bom tempo. Bom, gente, eu bati, ele fica basicamente assim. Estou dando umas mexidas com a colher.
E ele fica muito cremoso. Gente, eu tô mexendo e ele fica magnífico. O cheiro também de limão, super refrescante, parece menta. Ele é muito bom. Bom, eu tava dando uma olhada ali no chantilly e tava quase bom. Foi batendo, porque tem que bater bastante, porque senão ele fica grosso, como eu já falei. Tanto o chantilly como o cheesecake, a gente precisa que fique fininho. A gente tava pegando sorvete de vanila, e sorvete de vanila eu não coloco direto nele. Bato na máquina junto com creme de leite e chantilly, pra ele ficar com uma cremosidade como um glacê. Então eu ia colocar ali, gente, e logo eu volto. Eu tô fazendo cortes, porque se eu for ficar colocando muito, fazendo tudo, vai ficar muito grande. Adicionei um pouco de açúcar aí na massa do cheesecake, pra ele ficar docinho, porque, né, senão ficar sem gosto. Gente, eu também gosto, às vezes, de colocar farinha panko. Sei que muita gente acha que quando eu coloco farinha panko, que é aquela que tava ali nos estoques, fica salgado, mas não, gente. Farinha panko, ela é pra qualquer tipo de confeito, etc. Coloquei um pouco de creme de leite extra. E agora eu vou bater o sorvete e colocar tudo no forno. Bom, gente, eu também peguei esses matchas, porque eles estavam ali naquela parte. Aliás, gente, essa é a Tainá. Ela é responsável por limpeza e por atendimento ao cliente. Mas ela sempre me dá uma força aqui em cima, que é a cozinha. Enquanto os clientes não chegam, eu não consegui mostrar lá embaixo ainda. Mas em um próximo vídeo será possível. Bom, gente, também tem a Lisa, que ela fica na parte dos pedidos. Então, ela tem que ir lá embaixo, enfim, é bem complicado. Enfim, a gente tava ele dando uma olhada no forno. E ele já estava no forno, tava bem parecido. Eu fui passar... o forno abriu ali sozinho, mas enfim. Eu fui botar esse negócio aí de fogo, nesse negócio aí também que eu esqueci o nome. É tipo um pãozinho com caramelo em cima. E pra eles ficarem bem coradinhos. Mas esse é um doce, tá bom? Bom, gente, esse rolê do lado eu sempre uso ele pra fazer as massas. E, gente, eu adoro essa máquina de cupcakes. Que ela é muito boa. E ela faz cupcake sozinha, porque ela já vem com a máquina. Bom, gente, você só bota as configurações ali da massa e etc. E muita gente também me pergunta se os cupcakes são artificiais, mas não. Eu vou fazer uma parte só explicando isso. Bom, gente, provavelmente vai lançar a parte 2 desse vídeo. Talvez hoje, não posso garantir nada. Gente, eu peguei um pouco de creme de leite, porque a máquina não faz tudo sozinha, né, gente? Até porque ela é só uma máquina. E eu boto como se fosse uma cobertura e os cupcakes ficam nessa cor. Mas eu uso essa só pra fazer uns cupcakes de vanilla, que são esses com uma flor, que ficam divíssimos, são muito bonitos. Eu uso eles, eu boto eles até em casamentos, porque são muito fofos. Prometo pra vocês, são muito fofos, muito fofos. Bom, gente, fui fazendo mais, mas ia demorar pra fazer. Então, eu preferi fazer um corte, como sempre. Bom, gente, esse é meu primeiro vídeo trabalhando aqui na Sweet Flower, mas já vim aqui direto. Gente, eu tava colocando esse aí com esse creme de vanilla, que é de creme de leite, perdão, que é essa cobertura branca. E nem a aparência, nem o gosto combinam muito com aquele, sem ser de flor ou de cereja. Nem a aparência, nem o gosto combinam muito, então eu fiz só pra eu e pra Tainá comermos. Enfim, fui fazendo os outros. Bom, gente, a gente tá aqui embaixo, e essa é a parte de baixo. A gente tava super nervosa, porque já era pra Lisa ter chegado. Porque como ela fica com a parte de entregar os pedidos e dar uma checada nas notinhas fiscais, que é onde tem o endereço, quem pediu, CPF, etc. A gente já tinha que deixar o bolo ali, porque ela embala ali mesmo na área. Esses caderninhos que estão ali perto da gente são os cadernos que a gente anotou os pedidos. Porém, a gente agora tá com uma nova tecnologia que a gente imprime numa notinha. E a gente já leva a notinha junto pro correio pra gente colocar dentro da caixa e pra gente saber para onde vai. E já dá pro xerife, que ele fica lá no correio. Mas enfim. E a gente não usa mais caderno, só que a gente acha eles muito bonitinhos. Então a gente deixa eles aí. Às vezes a gente quer anotar algumas coisas sobre valores e a gente deixa eles aí. Gente, os cupcakes, eu tô falando um pouco pra vocês que eu vou falar aqui. Bom, eles não são artificiais. Por exemplo, esse aqui de flor, ele é com a massa de morango tradicional, feito com creme de vanilla. A única coisa que é artificial, basicamente, é essa flor. E aquele outro que eu tava segurando é de doce de leite com massa de chocolate tradicional. E o lacinho é pasta americana. Bom, deixei o bolo ali porque a Lisa, quando chegasse, teria que embalar. Gente, aqueles milkshakes também já estão pra venda. Tem uns cookies que a gente fez mais cedo, que foi os
de M&M e esse outro, esse negócio que eu não sei o nome. Mas, gente, a gente sempre tem que fazer a torre de cupcake, que é muito famosa aqui. E ela é uma vitrine, praticamente, porque ela fica muito bonita. E aquele da cereja que eu falei pra vocês, a gente preferiu fazer ele com a cobertura de chocolate. Bom, gente, falando um pouco mais sobre os cupcakes. Esse que é de coraçãozinho, a cobertura é creme de leite chantilly com corante cor-de-rosa, comestível, é claro. E os coraçãozinhos são confeitos. Gente, a gente sempre prefere deixar esse de flor no meio porque ele vende muito. Tipo, tem gente que pede uns 100 deles pra casamento. E eu não julgo porque é muito bom. Então, gente, eu organizei ali melhor. E, enfim, é basicamente isso. E a massa desse aí de coração que eu te falei, ele é de chocolate. Bom, gente, a Tainá, ela é uma querida, porque esse não é o dever dela. O dever dela é fazer as faxinas e, né, atendimento ao cliente. E por ela estar dando tanta força, assim, na organização e nos confeitos e tudo mais, em vez de dar um aumento, eu dei o cupcake. Bom, enfim, gente, a gente tinha deixado ali também. E esses bolos que estão aí, eles são artificiais, só que a gente deixa aí para a vitrine. São iguaizinhos os que a gente faz. E a maioria, as pessoas chegam quando vão encomendar bolo. Elas só escolhem um, a gente tem alguns prontos, e a gente só embala e dá pra elas na hora. Que geralmente vem aqui pra pedir aniversário e etc. Ali tem o waffles, que a pessoa mesma faz. Ali fora tem um carrinho de sorvete. Mas, enfim. A gente foi devolver o carrinho ali pro local. E eu juro que eu não consegui gravar os clientes. Eu até tinha gravado, só que não pegou. Enfim, gente. Agora a gente ia fazer outro pedido online. A Tainá tava ali descansando porque ela me ajudou muito. E ela chegou bem mais cedo que eu. Porque ela teve que dar geral aqui. E essa receita, ela é bem fácil, porque ela é uma torta de cereja. Na batedeira só vai manteiga, cereja cortada e creme de leite. Como eu falei que ele é meu parceiro, aparece muito aqui. E a massa é uma massa tradicional. Farinha, açúcar, creme de leite e leite condensado. E compondo com a cereja, ela fica divina. E a gente chama de torta de cereja, porque a maior parte é cereja. Bom, gente, ali na batedeira eu só coloquei uma cereja. Mas de composição com a massa e com tudo no final, leva em torno de 6 a 10 cerejas. Ela colocou um pouco de farinha tradicional ali, porque é a que mais dá o gosto. E a gente tava vendo ainda se ia colocar panko. A gente decidiu o que colocar, porque ela sempre dá um toque, fica bem branquinha, a gente gosta muito. Bom, a gente tava olhando ali na dispensa se ia precisar de mais alguma coisa, mas por enquanto nada. Só no final que a gente ia ter que colocar cerejas. Bom, essa aqui nem precisa ver na geladeira. A gente tava vendo se tava tudo certo ali, tudo ok. E, gente, depois daqui, provavelmente eu vou fazer um vídeo também indo nos fornecedores, porque os utensílios ali da dispensa estavam acabando e então é muito complicado. Bom, gente, eu vou colocar no forno e quando eu voltar vai estar pronta. Bom, gente, não deu tempo de terminar de falar e ela já ficou pronta, porque eu adoro fazer cortes. Eu deixei ela ali pesando, como sempre. E basicamente isso, né? E a gente ia ter que passar no fornecedor, uma fornecedora, na verdade, que ela é dona de um mercado, ela é super querida, ela nos vende todos os ingredientes aqui, nos fornece daqui da Sweet Flower, e são muito bons, ficam aqui muito bons. Gente, a gente tava super cansada e um pouco nervosa, porque a Lisa não tinha chegado e os pedidos online a gente tinha que entregar ainda hoje. Então a gente deixou tudo no carrinho e foi descendo. Bom, gente, eu tava de costas ali, por isso a Tainá tava empurrando na frente e me guiando, porque senão eu ia bater as costas nos panetones. Chocotones, perdão. Gente, aquela área ali é pra gente almoçar. Tem um banheiro bem completo, tudo. E eu fui mandar uma mensagem pra Lisa, porque tá demorando. E eu percebi que ela tinha me mandado uma mensagem falando que estava a caminho. Bom, gente, a gente entrou no elevador. E assim que a Lisa chegou, ela já foi no correio. Ai, gente, sério, me desculpa mesmo. Porque meu filho Felipe, ele ficou com uma febre, assim, de manhã cedo. E eu já tava vindo pra cá, só que daí ele me comentou, ele me avisou. E a gente teve que ir no hospital às pressas, só que a gente descobriu que era só por causa do nosso cachorro. Mas já tá tudo bem com ele, me desculpem pelo atraso. Ai, tá bom, amiga, só vai, entrega, rápido, rápido. Ai, meu Deus, gente. O que o Felipe foi me meter, hein? Tem que colocar essas entregas aqui. Ai, pronto, agora é só ir embora.
Tchau, tchau! Oi? Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado.